Arrebatamento da igreja. Você acredita? Vou dar algumas coordenadas aqui sobre o arrebatamento da igreja. Existe uma divergência entre alguns teólogos, tá? Por causa da transliteração. Eles transliteraram a palavra e não traduziram no original. Então, é só para você entender mais ou menos como que é a transliteração. Não tem o batismo de Cristo, ele não foi batizado nas águas, ele não mergulhou, ele mergulhou e depois foi levantado, que é o batismo por imersão. Você mergulha. O batismo representa morte e sepultamento de Cristo. Quando você mergulha, você está sendo morto, e quando você levanta da água, você está ressuscitando. É o símbolo do arrebatamento, ou seja, o símbolo de ressuscitar. Só que a palavra é batismo, não é? Mas no grego não é batismo. Eles transliteraram. No grego, sabe como é que é a palavra? É mergulhar, tá? Por isso que as igrejas, cada um faz do jeito. Um derrama um pouco de água na cabeça, outro salpica água na cara, e assim dizem que é batizar. Mas o verdadeiro batismo é mergulhar. Essa é a palavra correta. E eles transliteraram. Eles fizeram assim também com o arrebatamento da igreja. Por isso que o povo faz uma confusão. Mas eu vou explicar para vocês rapidinho aqui. Abre sua Bíblia aí, em 1 Timóteo 4:1, que diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, apostatarão da fé. Essa palavra, apostatarão da fé, significa, no grego, apostensontai tinis tes pisteos, ou seja, afastamento da fé. Até aí está correto, tá? Apostasia, porque eles dizem que Cristo não volta antes que tenha apostasia. Então, aqui é afastamento da fé. Agora, foi transliterado isso aí, tá? Não foi traduzido. Agora, olha só. Abre em 2 Tessalonicenses 2. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que está rogando pela vinda de Cristo, a vinda dele. Não está falando do arrebatamento da igreja. Agora olha só, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Só que a palavra apostasia, ou seja, a palavra apostasia aqui significa apisteme, ou seja, saída ou afastamento físico. Não é a mesma palavra que está em Timóteo 4:1, tá? Aqui também foi transliterado, mas a palavra correta aqui é saída. Ele está falando da saída da igreja, porque está falando do arrebatamento da igreja. Ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Agora olha só, ele diz: de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes. Essa seria a frase certa. Antes que venha a saída. Eles transliteraram aqui. Mas está falando de quê? Da igreja. Agora, o versículo 6 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só o versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, que a seu próprio tempo seja manifestado. Está falando do anticristo. Tá? Tem algo que detém ele. Por isso que o anticristo sempre esteve vivo, mas nunca se manifestou. Tá? Olha só o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado do meio? O povo de Deus, a igreja. Aqui está claro, meus irmãos, meus queridos ouvintes. Está claro que vai existir o arrebatamento da igreja,
para poder o anticristo se manifestar. Agora olha o detalhe aqui, ó. Então será revelado a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Ou seja, quando houver o arrebatamento da igreja, aí sim, aí o anticristo se manifestará. Essa é a grande verdade. E o anticristo, ele vai ser tão pilantra, porque imagina só, 1/3 da população, se 1/3 da população for salva, que faz parte da igreja, 1/3 da população hoje seria 2 bilhões de pessoas, seria 1/4, né? 3 bilhões, quase 3 bilhões, 2.700 bilhões de pessoas. Aí vai embora. Só que vai ficar o quê? Vamos colocar aí que 50% dessas pessoas que foram estão empregados. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro no banco, vai ficar tudo, emprego. Não vai ser fácil para o anticristo dominar? É óbvio que vai, até eu. Então 1/3 da população vai embora, sobra tudo, as casas, os carros, tudo. Ninguém vai ter mais problema com casa, com carro, com nada. Entendeu? Agora, não vai acontecer o aparecimento do anticristo antes que a igreja seja arrebatada. Eu creio assim, acabei de ler para vocês, que vai existir um afastamento, tá? Um afastamento. Agora, olha uma coisa aqui, um detalhe profundo. É 1 Tessalonicenses agora não é 2, é 1. Capítulo 4, versículo 13. Olha o detalhe. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, os que dormem é os que estão mortos no cemitério ou no mar, debaixo da terra, dos escombros, sei lá. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Entendeu? Porque se cremos que ele morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornar a trazer de volta, ou seja, vão ressuscitar. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, tá, para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem, ou seja, não vai acontecer nada antes que sejam ressuscitados todos os mortos do mundo inteiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17 do capítulo 4, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento da igreja. Antes que se manifeste o homem do pecado. Eu acabei de mostrar para vocês aqui. Acabei de falar sobre a transliteração. 2 coisas diferentes. Entendeu? Apostasia em 1 Timóteo 4:1 e apostasia em 2 Tessalonicenses, né? 2